Olá, queridos alunos, queridas alunas. Eu sou a professora Elma Ferreira e nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre arte. Hoje a gente fala a respeito da arte, seu conceito, a função que a arte ela possui na sociedade. Vamos conversar a respeito. Então aqui eu trouxe uma provocação, uma obra de um artista chamado Paulo Bruschi, onde ele saiu pelas ruas do Recife com uma plaquinha, né, perguntando: o que é arte? Para que serve? Então, passeando pelas ruas, e ali as pessoas iam observando aquela plaquinha, iam lendo essas perguntas e, é claro, eram provocadas a pensar a respeito do que vem a ser arte e para que realmente serve a arte na sociedade. Então, a imagem mostra esse artista multimídia, né, o Paulo Bruschi. Ele traz para a gente uma performance, onde ele saiu na década de 70, né, andando pelas ruas, e carregando esse cartaz, enfim, essa plaquinha, com essas duas indagações. E isso nos leva exatamente à proposta da aula de hoje, pensar a respeito de um conceito para a arte. E a ideia da aula não é dar um conceito pronto para você. A ideia é fazer com que você pense a respeito do que vem a ser arte e construa um conceito com base principalmente nas experiências que você teve até aqui com a arte, com base em toda a sua bagagem cultural que você conseguiu, né, montar até agora. Então, a partir dessa estrutura, você vai pensar a respeito do que realmente é arte para você. Então, a aula ela não tem a proposta de trazer um conceito pronto para que você decore e você saia por aí repetindo esse conceito. Mas a arte, assim como a proposta da performance do Paulo Bruschi, aqui a aula também ela propõe uma provocação. Fazer com que você pense a respeito do que é arte e pense a respeito do para que ela serve. Por que nós temos realmente arte, né, sendo desenvolvida há tanto tempo, como a gente vê que a arte está presente, né, desde os tempos mais remotos, sendo desenvolvida e com que propósito ela foi desenvolvida em cada período. Então, a gente pensar a respeito disso. Então, aqui nós vamos trabalhar com o autor George Collie, com a obra, o livro, né, O que é Arte. E aí ele traz para a gente que se nós buscarmos uma resposta clara e definitiva, nós vamos nos decepcionar. Por quê? Porque não existe um conceito pronto, fechado. Existem algumas ideias que são, enfim, divulgadas a partir dos críticos de arte, a partir, enfim, dos acadêmicos, mas isso não quer dizer que você tenha que seguir rigidamente só o que eles dizem. Na verdade, você também é capaz de construir o seu próprio conceito a partir do seu conjunto de experiências. Então, ele nos diz que se nós buscarmos uma resposta pronta e definitiva, nós vamos nos decepcionar. Por quê? Porque essas respostas elas são divergentes, são contraditórias, além de terem a pretensão, né, de serem exclusivas e proporem uma solução única, e isso não é possível, porque nós temos maneiras diferentes de lidar com a arte, de sentir a arte, de perceber a arte. Tá? Entretanto, se nós pedirmos a qualquer pessoa que possua um mínimo de contato com a cultura para nos citar alguns exemplos de arte ou de artistas, nós certamente ficaremos satisfeitos. Por quê? Porque você certamente vai saber dizer o que para você parece ser arte. Quem para você, né, é um artista. Então, a partir do nosso conjunto de experiências, nós somos capazes de responder o que é arte e para que ela serve. Porém, muitas vezes a gente se prende a isso, a busca de uma resposta pronta, e aí eu corro, já que atualmente, né, a tendência tem sido essa, eu corro para o Google, vou lá, digito o que é arte e me aparece um conceito, eu saio repetindo esse conceito, sem nem mesmo processar se esse conceito realmente está dentro daquele conjunto de experiências que eu tive com a arte e que ele contempla realmente a minha, né, expectativa em relação ao que vem a ser arte. Então, a ideia realmente aqui é a gente pensar que conceitos, enfim, existem vários. É claro que existem algumas respostas que elas são colocadas, como eu falei para vocês, a partir dos acadêmicos. Então, o meio acadêmico ele tem a sua forma de fazer a leitura a respeito da arte, de compreender a arte, de nos passar o que foi compreendido a partir desse contexto, mas nós também temos o nosso conjunto de experiências e também somos capazes de fazer, né, construir, enfim, o nosso próprio conceito. Então, portanto, nós podemos ficar tranquilos. Se não conseguirmos estabelecer um conceito pronto sobre o que é arte, pelo menos nós sabemos quais coisas correspondem
a ideia e como devemos nos comportar diante da arte. Então, eu sei, por exemplo, o que me parece arte quando eu vou a uma exposição. Eu percebo que eu estou lidando com a arte quando eu vou ao cinema e filme, enfim, o cinema é arte. Eu percebo que ao estar na praça e está acontecendo uma apresentação de uma peça teatral ali na praça, eu estou lidando com arte. Então eu consigo perceber isso, tá? Mas infelizmente essa tranquilidade ela não dura muito. Por quê? Porque a gente pode se ver diante de situações um tanto quanto intrincadas. E nós somos provocados e nós temos que ali dizer o que nos parece realmente arte ou não. É claro que me parece muito fácil eu dizer que o Davi de Michelangelo é arte. Eu estudei o Renascimento, estudei sobre Michelangelo, estudei sobre a divina proporção das figuras, enfim, tudo que o artista estudava também de anatomia, para que ele pudesse esculpir as figuras, enfim, com todo esmero, com toda a perfeição. Por outro lado, eu vou ter uma dificuldade enorme de reconhecer o que tem de arte na fonte do Marcel Duchamp. Por quê? Porque aqui primeiro eu vejo que o artista ele estudou, como eu falei para vocês, anatomia, o artista ele estudou sobre a perfeita proporção das figuras, enfim, o artista tem todo um estudo e ele construiu, ele fez a figura. E aqui não. O artista ele pegou um objeto que já existe no cotidiano, um objeto que é usado no cotidiano, no caso aqui nós temos um mictório, um aparelho que é do banheiro masculino, enfim, é muito conhecido pelos rapazes, mas enfim, é um aparelho pronto, um objeto pronto, pré-fabricado, então, inclusive em larga escala, e nessa época todos branquinhos. Hoje em dia você tem essa coisa do banheiro personalizado e tal, mas enfim, nessa época eram todos exatamente desse mesmo jeito. E aí o Marcel Duchamp ele pega esse objeto pronto, coloca dentro de uma galeria, como agora sendo um objeto de contemplação. Eu vou ter o mesmo entendimento de que essas duas obras elas são arte, e porque são arte, porque me parecem arte. Então, normalmente, eu vou tendo uma dificuldade maior de processar isso aqui como sendo arte, mas prontamente eu digo, isso aqui é arte. Isso também tem a ver, como eu falei para vocês, com o conjunto que nós vamos formando ao longo da nossa experiência com a arte, a nossa vivência com a arte. E, infelizmente, a nossa formação, ela tem pelo menos 90% aí dentro das salas de aula, uma formação mais acadêmica, uma formação que me leva ao entendimento de que essa perfeição, de que esse esmero, isso aqui é arte. E que isso daqui não seja arte. Só que o Marcel Duchamp, quando ele traz para a gente essa proposta que a gente chama de ready-made, arte pronta, eu pego um objeto que já existe, retiro do seu uso cotidiano e elevo a categoria de arte, ou seja, agora é um objeto de contemplação. Esse mictório não está aqui para que ele seja usado como mictório, ele está aqui como objeto de contemplação. Ele me traz uma proposta nova e inquietante. Por quê? Primeiro, isso aqui por fazer parte do meu cotidiano, eu uso naturalmente, mas eu não percebo que teve alguém que pensou e que fez isso aqui, projetou isso aqui, teve a ideia de projetar isso aqui. E por que projetou nesse design? Enfim, por que seguiu essa estrutura? Eu acabo sendo obrigado a pensar sobre essas questões. Por quê? Porque naturalmente as coisas que eu uso no cotidiano, eu só as uso. Eu não penso em quem fez, eu não penso nas ideias que passaram pela cabeça de quem projetou, quantas tentativas ele fez até chegar a esse projeto final. Então, o Marcel Duchamp ele quer que se pense nesse processo e não apenas no uso, que todo objeto que a gente usa no cotidiano, antes ele passa por um processo. Alguém pensou, alguém teve a ideia. Isso nos leva a perceber que o artista, nesse momento, ele está nos trazendo a valorização da ideia, enquanto que a gente tem uma formação para valorizar o objeto pronto, enfim, acabado. O produto artístico feito, pronto, acabado. Então, nos leva a perceber e valorizar muito mais isso. Eu fico impressionado. Como ele conseguiu desenvolver um trabalho com tamanha perfeição, como ele conseguiu esculpir o corpo humano tão bem, como o artista ele consegue desenvolver toda essa proporção
proporção, enfim, toda essa perfeição. Eu fico impressionado com isso. Como isso aqui eu sei que o artista não foi ele que fez, e como eu sei que isso aqui está no meu cotidiano, a minha tendência é não buscar valorizar isso. Como eu falei, apenas uso, mas eu não penso muito sobre quem antes teve essa ideia e por que pensou dessa forma, por que fez dessa forma. Então essas situações, elas mostram para a gente que a arte, ela tem uma noção sólida, privilegiada, mas ela também tem limites que são imprecisos, né? E esses limites, eles são desafiadores na medida que me deparo com uma situação como essa, onde eu, por ter uma experiência larga, né, com a arte acadêmica, e eu acabo achando que tudo que está ligado ao acadêmico é arte, e aquilo que está fora do acadêmico não vem a ser arte. Então, vai também depender dessa minha cultura, dessa minha bagagem. Não estou dizendo que todos vão negar isso aqui como sendo arte, mas a tendência é que pela nossa formação, principalmente a questão do currículo escolar, o currículo escolar ele tem muito da arte acadêmica. Você estuda, enfim, boa parte da sua vida a respeito da arte acadêmica. E quando você acaba se deparando com as formas mais vanguardistas e também com as formas contemporâneas, a tendência maior é de negação. Por quê? Porque como aquilo não me traz uma resposta pronta e acabada, e eu tenho que pensar a respeito, e muitas vezes eu tenho preguiça de pensar a respeito, eu acabo negando. Eu digo, isso não é arte. É mais fácil sair por esse caminho aqui e dizer que não é arte, porque assim eu não preciso explicar muita coisa, do que dizer que é arte e por que me parece arte. Então, para decidir o que é ou não, nossa cultura ela possui alguns instrumentos que são específicos. Um desses instrumentos específicos é a questão do discurso sobre o objeto artístico. Esse discurso ele vai dar autoridade, competência. Quem profere esse discurso? Aí a gente vai trabalhar um pouquinho da visão acadêmica. O que os acadêmicos eles dizem a respeito do que vem a ser arte, né, e o que não é arte. Então, esse discurso é o que profere o crítico de arte, o historiador da arte, o perito, o conservador de museu. Eles dão à arte um estatuto, né? Dão ao objeto esse estatuto. Isso aqui é arte, isso aqui não é arte. Mas vejam que até mesmo eles, apesar de toda essa pretensão de fechar a questão, dizer isso aqui é arte, isso aqui não é arte, eles também acabam, tempos depois, né, tendo que reconhecer que aquilo que imediatamente eles negaram como sendo arte, depois tem que voltar e reconhecer. Então, por isso que eu propositalmente coloquei aqui de fundo essa pintura do Van Gogh. O Van Gogh, certamente vocês já ouviram falar sobre ele, durante a carreira dele, né, em vida, o Van Gogh ele não conseguiu vender nenhum quadro. Existe aí uma história sobre um quadro vendido, mas enfim, que teria sido o irmão dele que comprou, então não sei se essa venda ela seria tão expressiva assim, contaria tanto. Mas o fato é que em vida ele não teve o devido reconhecimento. E hoje em dia, né, uma obra de Van Gogh no leilão custa milhões de dólares. Então, como é que um artista que em vida não conseguia vender o seu trabalho, não conseguia o devido reconhecimento e não diziam que isso aqui era arte, hoje em dia, se você fala, o Van Gogh, Van Gogh, arte, pintura, gosto de Van Gogh e tal, então já há um reconhecimento. Por que isso acontece? Então, os críticos de arte, normalmente, eles tendem a emitir, né, um juízo de valor sobre aquele objeto artístico, e nem sempre esse juízo de valor que eles emitem, eles permanecem ao longo do tempo. O juízo de valor, às vezes, ele muda. Às vezes, o reconhecimento vem com o tempo. A obra do artista ela passa a ser estudada com mais afinco, ou um movimento artístico que foi negado como arte, ele passa a ser estudado com mais afinco e depois recebe o devido reconhecimento. Então, a nossa cultura ela também prevê locais específicos onde a arte ela vai estar presente e que dão, inclusive, ao objeto a característica de arte. Se eu vou a uma galeria, eu posso até encontrar ali esculturas e quadros que não passaram pelo meu crivo, enfim, pelo meu gosto, eu não achei que fossem arte, mas por estarem dentro de um espaço, que naturalmente eu entendo como espaço de vivência da arte, eu acabo reconhecendo que aquilo ali é arte. Está dentro da galeria, está dentro do museu, então tá, é arte. Mas será que só isso basta? Então, a nossa cultura, ela prevê instrumentos que determinarão por mim o que é arte e o que não é. Ou seja, tudo que está ali dentro daquela galeria, eu não concordei que seja arte, não passa pelo meu crivo, como eu falei anteriormente. Mas por estar dentro de uma galeria que é um espaço de vivência da arte,
eu acabo tendo que, enfim, digamos, engolir isso como sendo arte. Então, muitas vezes, né, esses espaços eles acabam respondendo pela sua própria expectativa. O Estatuto da Arte, ele não parte de uma definição abstrata, lógica ou teórica, né, do conceito, mas também de atribuições feitas por instrumentos de nossa cultura que acabam dignificando os objetos sobre os quais ela recai. Tá? Então, são tantos fatores que a gente tem em jogo para o reconhecimento de algo como sendo arte ou não dentro, né, não só da nossa vivência, mas também dentro do próprio mundo acadêmico, né, que muitas coisas, muitos fatores, enfim, aparecem em jogo. São diversos os caminhos, os discursos, enfim. Muitas vezes acontece dos críticos eles não terem uma afinidade com aquele movimento ou com aquelas obras daquele artista que estão ali na exposição e acabam não reconhecendo. No caso do impressionismo, o próprio nome do movimento, impressionismo, foi colocado de maneira pejorativa. Esses artistas dão a impressão de pintar alguma coisa, dão a impressão de terem feito arte. Então, o movimento ele não recebeu, nos anos de 1874, 75, ele não recebeu ali o devido reconhecimento. Mas tempos depois, estudando exatamente a proposta do movimento, se reconheceu que ali você tinha todo digamos, um apanhado dos estudos de Isaac Newton, porque aqui você trabalha diretamente como percebe a cor, a influência que a luz tem sobre a cor. Se eu não tenho luz, eu não tenho cor. Por que os artistas pintavam ao ar livre? Por que não se demoravam muito fazendo uma pintura? Porque ao longo do dia eles percebiam que a cor, por não ser inerente ao objeto, ela ia se alterando. Isso levou o Claude Monet a pintar a Catedral de Rouen por mais de 50 vezes, mais de 50 telas sobre a mesma catedral, para me mostrar que a coloração da catedral muda ao longo do dia, porque não pertence a esse corpo, a essa catedral. Né? Então, a autoridade institucional do discurso competente é forte, mas inconstante e contraditória, e não nos permite segurança no interior do universo das artes. Então, de imediato, o impressionismo não foi reconhecido, mas depois, ao ser profundamente estudado, se reconheceu o valor que ele tinha. Não só pelos estudos de Isaac Newton, mas pelo conjunto que eles conseguiram apresentar e que era muito consistente, o que eles estavam defendendo. Mário de Andrade, ele diz pra gente que a arte, ela não é um elemento vital, mas um elemento da vida. Ou seja, a arte ela não é necessária pra gente como a comida, como a água, mas enfim, nós temos essa necessidade de vivência da arte, enfim, esse contato com a arte, para aumentar, inclusive, o nosso acervo cultural, enfim, aumentar a nossa bagagem. Isso é importante. Tá? No passado e ainda hoje, os objetos artísticos eles possuíam funções sociais, funções econômicas e que permitem a constituição e seu desenvolvimento. Tá? Então, a gente pensar, por exemplo, que antes de ser arte, um crucifixo que foi encomendado pela igreja, enfim, feito em ouro, com pedras preciosas incrustadas, enfim, antes da gente reconhecer como arte, ele era um objeto de culto. Tá? A gente perceber que o filme, o espetáculo a ser consumido, né? Então faz parte desse mercado que a gente fala hoje em dia, indústria cultural, enfim, mercado de consumo. Eu estou lidando com cinema, eu estou lidando com arte, mas eu perceber que existe por trás ali um mercado que movimenta essa produção. Tá? Então a gente pensar que a arte ela tem diferentes funções. Aqui nós temos funções diferentes dentro de propostas que trazem o mesmo tema. Torre de Babel, do artista Peter Bruegel, Torre de Babel, do artista brasileiro Cildo Meireles. É o mesmo tema, mas as propostas elas são bem diferentes. Aqui eu tenho um teor, né, que segue a aplicação da leitura bíblica com muito mais proximidade. E aqui eu já tenho essa ideia da Torre de Babel, onde nessa instalação eu tenho rádios de tamanhos, enfim, de formas diferentes, ligados em estações diferentes do mundo inteiro, onde eu tenho vários locutores, digamos assim, falando em línguas diferentes, e eu tenho aquela miscelânea de línguas, por assim dizer, né, sendo faladas ali no interior daquela galeria. Então, uma grande confusão, digamos assim, sonora, e aqui eu tenho uma grande, né, confusão visual. Como os artistas eles partiram
de experiências diferentes para trazer um mesmo tema e eu perceber a função disso daqui, ler isso daqui, compreender isso daqui. Com essa leitura, enfim, com essa compreensão, eu vou aumentando o meu acervo cultural, eu vou aumentando a minha bagagem. Então, aqui nós discutimos sobre a arte, seu conceito, suas funções. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.